Ele levava a mulher pro parque, mandava a mulher tirar a roupa toda e usava as roupas da mulher. Ah, ele colocava roupa? Ele vestia a roupa da mulher. Ah, um detalhe. Tem uma mulher que me contou que ela levou... Não pode rir. Ela foi abordada na calçada da Paulista e ele chamou para ir pro parque fazer um ensaio sensual no parque. Que ele ia fazer umas fotos dela. Ele tinha uma câmera boa? Isso depende muito. No início ele não tinha câmera nenhuma, mas depois, para convencer, ele compra uma Yashica. Tá. E bota no pescoço. Tipo, anda com aquela câmera aqui pra fingir que era fotógrafo. Sei. E aí ele diz assim, olha, vamos pra floresta fazer um ensaio. Leva umas mudas de roupa. E a mulher fala, como vai ser pra escolher as roupas? Ele fala assim, vai ser um ensaio selvagem. Então leva a roupa em tons de verde. Sei. E aí a mulher leva um monte de roupa verde. E ela leva um maiô verde-limão. Ela chegou lá, ela vestia as roupas, vestia, ele fazia as fotos. E aí ela disse assim, que quando ele viu aquele maiô, que eu vesti o maiô verde-limão, ele falou, não, pode tirar que eu vou vestir esse aí. Ele veste, ele gosta tanto que ele não tira mais. Cara. Tanto que na hora de ir embora, ele se veste por cima do maiô e leva o maiô verde-limão. E outras contam que ele vestia, que ele usava. Ele ficava muito irritado, ele ficava, segundo o relato de algumas mulheres, porque, cara, muitas mulheres foram pra lá e ele não fez nada. Eu tive essas mulheres, e algumas delas, cara, elas ficam chocadas só de contar. Eu lembrei muito de contar o quê? O que ela passou? É porque, não, elas despertam um gatilho, né? Elas estarem contando, revivendo. Sim. Só que aí eu percebi que elas ficavam muito abaladas por uma sensação de poder estar morta e não tá. Putz, porque, cara, entendi. Um monte de mulher foi morta e por um acaso ela não foi. É a mesma coisa parece que é é aquela sensação do cara que sobreviveu a uma queda de avião. Exatamente. Eu conversei com uma mulher que ela foi levada pro parque. O Francisco não fez nada com ela, nada. Tipo, ainda marcaram de fazer um piquenique depois. Nem beijar. Ficava com aqueles... Ele não transou, eles se beijaram. Ele levou os negócios, estenderam lá, fizeram um piquenique pra ver o pôr do sol, não sei o quê. E ela conta que ela levou pra lá. Ele levou ela pra lá. Só que ela conta... Tanto que eu falo pra elas assim, cara... Tudo bem você contar, não é ótimo. Ela até me falou assim, eu adoro contar porque vou se pondo pra fora. Aí já conhecia... É uma forma já de... e ela já conhecia meu trabalho, queria me conhecer, que tinha lido os outros livros. Eu falei, vamos conversar então. E aí eu marquei com ela num café. Aí a gente começou a conversar e tal. Eu nunca começo direto. É isso que eu ia perguntar, você já não vai direto, você vai... Não. Amenidade, coisas que não tem nada... A gente sentou lá 3 da tarde, saiu lá quase 7 da noite. Tá. Ficou... conversando o que você faz, não sei o quê. Ela queria saber muito mais de mim, porque ela tinha lido o livro. Ela estava lendo, acho que a Elis Matsunaga, queria saber do livro, fiquei lá conversando com ela. E aí a mulher tava super, sabe? Ela só me pediu, obviamente, sigilo, porque hoje ela tem 58 anos, está casada e filhos adultos, enfim, não queria... Ninguém sabe na família dela, nem o marido. E aí... a mulher começa a contar, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Cara, quando ela tá contando que ela foi levada pra lá, na floresta, a mulher ela começa a chorar. Ela começa a chorar, que ela pede licença pra ir ao banheiro, vai ao banheiro, ela fica uns 20 minutos pra lá, e aí ela volta e diz, cara, eu não consigo mais falar com você, tem problema nenhum, imagina. Nossa. Ou seja, e aí depois eu voltei a falar com ela, ela me procurou, pediu desculpa, ela disse, cara... Eu tinha dito que não tinha problema nenhum, nunca tive problema nenhum, mas aí eu fiquei com a sensação, cara, quando eu comecei a contar, não era pra eu estar aqui nessa mesa, tipo, era pra eu estar enterrando, ó. no meio dessas meninas, daquela galeria lá, aquela galeria é horrenda, tipo, eu podia estar lá naquele lugar. Putz. E eu fiquei pensando, cara, ela tinha dito que ela ouviu um podcast meu, em que eu falei, um podcast meu, não, algum podcast que eu fui, que ela falou, que eu falei assim, cara, a pessoa que eu falei que a vítima é muito... Isso é verdade, as vítimas, elas são expostas de uma maneira muito violenta. Por exemplo, o Marcos Matsunaga. O processo penal da Elis Matsunaga
tem... Pensa na maior intimidade que tem uma pessoa tá lá no processo. Por exemplo, atestado de que o Marcos Matsunaga era impotente, que ele fazia um tratamento para impotência. Aí tá lá o laudo dizendo que ele é impotente, que ele tinha ejaculação precoce, o remédio que ele tomava, o médico que ele atendeu. Tudo isso tem que ser aberto. Cara, no do Maníaco do Parque tem até... Mas isso eu não sei se você sabe, mas tipo, confissão com o padre, eu acho que os caras não podem obrigar o padre a falar. Se sabe num inquérito assim. O bom tu usar esse exemplo, a Elise Matsunaga e o Marcos Matsunaga tinham um padre como orientador espiritual, eles se confessavam com esse padre, o padre foi lá na... Isso tá tudo no livro. O padre